E no vídeo de hoje vamos reagir a uma notícia publicada no Infomoney que questiona qual a melhor ação para dividendos entre a BB Seguridade e a Caixa Seguridade. E para isso faremos uma análise completa acerca da rentabilidade que cada uma dessas empresas entregou num comparativo histórico, as principais ramos de atuação que contribuem para as receitas operacionais dessas companhias, o cenário macroeconômico e sua influência nos resultados e também fazer uma análise aprofundada dos dividendos, relacionando vários aspectos, inclusive a volatilidade e expectativas em relação aos pagamentos para 2024. Faremos ainda uma projeção de lucro líquido e preço teto ao final do vídeo. Mas antes, bem-vindos a mais um vídeo do Rota do Dividendo. Para você que ainda não conhece o canal, assista ao vídeo até o final e caso ele te ajude de alguma forma, considere se inscrever, deixar seu like e compartilhar para que esse vídeo alcance a mais pessoas. E a notícia inicia dizendo que durante muito tempo a BB Seguridade foi a principal seguradora indicada por analistas para uma estratégia de renda passiva. No entanto, afirma a própria matéria que essa dinâmica começou a ser modificada recentemente com uma preferência maior dos analistas em relação ao setor de seguros pela Caixa Seguridade. O Santander destaca, ao analisar a BB Seguridade, que a seguradora estaria mais exposta ao agronegócio, que ela atingiu um pico de lucro em 2023 e que o ano de 2024 seria mais difícil devido às mudanças climáticas que afetariam o agronegócio. Já a Caixa Seguridade estaria mais atrelada ao mercado imobiliário, e essa situação ofereceria uma maior oportunidade de crescimento com a perspectiva de queda da taxa básica de juros da economia, a taxa Selic. Então, a partir das informações fornecidas pelas próprias companhias, nós vamos confirmar parte dessas premissas e também refutar uma outra parte ao longo desse vídeo. A primeira delas é de que a BB Seguridade está mais exposta ao agronegócio. Isso sim é verdade, com informações obtidas na própria BB Seguridade, considerando os prêmios emitidos em 2023, o market share, ou participação de mercado da BB Seguridade, ultrapassa os 62%, como destacado aí nessa imagem. Nessa outra tela, nós temos a composição dos prêmios emitidos em 2023 e dos prêmios retidos em 2023. Em relação aos prêmios emitidos, veja que o segmento rural corresponde a pouco mais de 50% do total de prêmios emitidos em 2023. Já em relação aos prêmios retidos, o segmento rural corresponde a pouco mais de 40% dos prêmios retidos em 2023. No entanto, fazendo um contraponto, você pode observar que o segmento prestamista e vida ocupam uma posição muito relevante em relação à composição de prêmios emitidos e prêmios retidos. Então, um melhor desempenho nessas áreas em que a BB Seguridade ocupa a primeira posição em relação à participação de mercado pode compensar em parte ou totalmente eventual perda relacionada ao agronegócio e ao segmento rural. Outro ponto que pode compensar a eventual perda no segmento rural ou agronegócio é justamente o desempenho financeiro, considerando que a taxa Selic atual ainda é muito alta e que há previsão, pelo menos pelos agentes de mercado, de uma queda menos acentuada do que o que se esperava. Então, esses resultados financeiros para todas as seguradoras, inclusive a BB Seguridade, podem se manter mais elevados. Agora, analisando uma premissa relacionada à Caixa Seguridade e a sua exposição ao mercado imobiliário, temos sim, em relação ao segmento habitacional na parte de seguros, uma grande participação de mercado da Caixa Seguridade superior a 50% de todos os prêmios emitidos em 2023. E confirmando essa relevância do mercado imobiliário e do seguro habitacional em relação aos resultados da Caixa Seguridade, temos aí os prêmios emitidos e ganhos por ramo. E o habitacional, como destacado, corresponde a 35% do total de prêmios emitidos, enquanto em relação aos prêmios ganhos, esse percentual sobe para 36% de todo o resultado em 2023 da companhia. Encerrados esses pontos, a matéria passa a tratar agora especificamente sobre dividendos. Em relação a esse aspecto, afirma que a maior parte das casas de análise mantém a sua preferência pela BB Seguridade. O especialista na Nord acaba afirmando que a BB Seguridade tem ótimas perspectivas operacionais para um aumento do resultado em 2024 e que, embora o agro seja importante ou relevante para a companhia, os segmentos de seguro de vida, previdência, inclusive acrescenta o prestamista, podem, porque são fortes, também compensar eventuais perdas. Em relação aos dividendos, a Nord também estima um dividend yield em relação à BB Seguridade de 11% para 2024, enquanto o Santander estima 8% para a Caixa Seguridade.
A notícia traz ainda uma simulação de um investimento de pouco mais de R$ 1.000 em cada um desses ativos para entender como se daria o retorno em relação à cotação na data da publicação da notícia. O total de ações adquiridas na BB Seguridade seria de 31, da Caixa Seguridade de 67, o dividend yield estimado seria de 11% para a BB Seguridade e de 8% para a Caixa Seguridade, o que daria proventos estimados com esse investimento pouco superior a R$ 1.000 de R$ 110,21 em 2024 para a BB Seguridade e de R$ 85,52 para a Caixa Seguridade. E nesse outro ponto, a reportagem analisa um novo aspecto. Ela diz que não é tão simples a conta em relação à B-Seguridade quanto ao dividend yield praticado em 2024, porque ela estaria diminuindo a sua atratividade em proventos por conta de um programa de recompra de ações instituído em 2023, que pretende comprar pouco mais de 9,5% das ações em circulação. O especialista consultado afirma ainda que esse dado relacionado ao programa de recompra é importante porque ele tende a diminuir o pagamento de proventos e modificar o fluxo de caixa dos investidores. Enquanto os dividendos caem direto na conta do investidor, a recompra aumenta o percentual de participação na empresa. No entanto, essa afirmação é apenas parte de toda a análise relacionada aos efeitos de um programa de recompra de ação para o investidor e o seu retorno e em relação aos proventos pagos a esses acionistas. Nós vamos ver agora há pouco uma avaliação mais aprofundada acerca do programa de recompra de ações da BB Seguridade. Já sobre a Caixa Seguridade, a reportagem diz que ela se firma como uma das maiores pagadoras de dividendos para 2024. Entre outras razões, segundo o Santander, a empresa se beneficia de baixas necessidades de capital, ou seja, não seria uma empresa de capital intensivo que precisa aportar grandes quantias para oferir a receita e os resultados, o que lhe permite ter um índice de payout de cerca de 90%. Quanto a essas duas afirmações, é preciso destrinchar para ter um melhor entendimento. Em relação à afirmação de que a Caixa Seguridade se beneficia de baixas necessidades de capital, portanto não seria uma empresa de capital intensivo, essa característica não é exclusiva da Caixa Seguridade, mas sim de todas as empresas que atuam no segmento de seguros. Outro ponto seria relacionado ao índice de payout de cerca de 90%, que tem muito menos relação com a necessidade ou baixa necessidade de capital e mais relação com o seu controlador, a Caixa Econômica Federal, que demanda o máximo possível dos resultados oferidos em determinado exercício através do repasse de proventos. E quanto maior esse índice, melhor para o controlador. Essa mesma realidade está presente na BB Seguridade, que pratica payouts elevados também, tanto quanto a Caixa Seguridade, e também em razão do seu acionista controlador, o Banco do Brasil, que exige esses repasses elevados em relação aos proventos, considerando os resultados do exercício. Agora, partindo para uma análise do histórico de dividendos da BB Seguridade, nós podemos notar que, de fato, em 2023, houve uma redução no payout da companhia quando comparado a 2022. Como destacado aí em amarelo, em 2022, o payout foi de 93%, enquanto que em 2023, esse payout foi de 72%. Isso é influenciado muito pelo payout praticado em relação aos resultados do segundo semestre de 2023. Como você pode ver em destaque aí nesse quadrado vermelho, o payout para o segundo semestre foi de 58,1, que acabou reduzindo a média para o ano de 2023. Já em relação à recompra de ações, é preciso que a gente destaque os pontos positivos desse programa em relação aos acionistas, ainda que ele influencie em relação à redução do payout e de repasse de proventos aos acionistas. O programa de recompra de ações, na última atualização, adquiriu cerca de 22.492.000 ações a um preço médio de R$ 31,56, o que representa um yield adicional para os acionistas de aproximadamente 1,09%. Então, nesses dois quadros, nós podemos ter uma noção do que foi executado até agora em relação à recompra de ações e do que pode acontecer se esse programa for totalmente cumprido. Como dito, em relação ao que já foi adquirido até agora, há um yield adicional para os investidores de aproximadamente 1,09%. No entanto, o programa prevê uma recompra superior a 64.249.000 ações. E o valor gasto nessa recompra, considerando a cotação atual do ativo em R$ 32,94, superaria 2,1 bilhões de reais. Isso representaria, caso seja totalmente cumprido o programa de recompra, um yield adicional para os investidores de aproximadamente 3,25%.
Então, nessa próxima imagem, vocês têm as principais premissas dos programas de recompra de ação, dentre elas, qual o objetivo do programa de recompra, que seria proporcionar retorno aos investidores, como a recompra beneficia os acionistas, através do retorno de capital aos acionistas com aumento da sua participação, aumentando proporcionalmente o percentual de dividendos recebido e o ganho de capital com a possibilidade de valorização na cotação das ações. E qual é o efeito no lucro e nos dividendos? E aí, confirmando aquilo que foi tratado na reportagem, o valor usado para a recompra advém dos resultados financeiros e reservas da empresa, o que reduz os valores disponíveis para o pagamento de proventos ou payout de forma momentânea. Mas os efeitos benéficos, caso haja cancelamento dessas ações, são permanentes. Então, considerando essas conclusões, podemos perceber que mesmo frustrada a expectativa no valor de dividendos para 2024 em relação ao BB Seguridade, a possível causa para essa redução é uma medida que beneficia o investidor. Agora a reportagem já está com outro ponto, o crescimento, e diz que há uma vantagem mais clara para a Caixa Seguridade em detrimento da BB Seguridade. E um dos motivos é que o agronegócio passaria por um momento delicado em razão dos efeitos do El Niño, um fenômeno meteorológico que atrasou a safra de soja em diversas regiões do Brasil. Então, isso aumentaria a necessidade de crédito, que, por consequência, aumentaria a sinistralidade, o que seria negativo para a BB Seguridade. Agora veja que em relação ao El Niño já foram feitas outras análises e esse fenômeno já está se esgotando ainda no final de fevereiro, início de março. Os efeitos dele foram menores do que aqueles que estavam projetados até então. No entanto, assim, uma quebra de safra, ou seja, uma redução na produtividade, principalmente em relação à soja, e também um efeito externo que acabou trazendo um cenário mais complicado para o agronegócio, que é a redução no preço das commodities, principalmente as commodities agrícolas, como o milho e a soja. Então, isso sim, de fato, vai trazer algum efeito para o agronegócio e também para a BB Seguridade, mas que ainda não está mensurado e que pode ser muito menor do que vem sendo alardeado nos últimos tempos. Já quanto à BB Seguridade, ela afirma que espera-se um aumento no volume do financiamento imobiliário e, portanto, uma maior demanda pelos seguros de imóveis. Então, como a participação da Caixa Seguridade na parte de seguro imobiliário é muito relevante, isso traria efeitos muito positivos para os resultados da companhia. No entanto, lembra daquela premissa logo no início do vídeo, em que ele vinculava muito essa questão da participação da Caixa Seguridade no setor imobiliário a eventual queda da taxa básica de juros, a Selic. Sobre esse aspecto nós vamos analisar mais profundamente agora. Então, a partir desse relatório de mercado, publicado através do Boletim Focus pelo Banco Central de forma periódica, traz as expectativas do mercado em relação a diversos aspectos da economia, entre eles a taxa básica de juros, ou Selic. Então, note que, como destacado aí, a Selic atual é de 10,75%, era um pouco mais alta até a última reunião do Comitê de Política Monetária, que reduziu em 50 pontos base essa taxa básica de juros. No entanto, considerando o cenário atual de 10,75%, você pode observar que a expectativa do mercado, como destacado aí para vocês nessa seta amarela, é de 9% de taxa de juros Selic em 2024 e de 8,50% em 2025. Então, considerando esse panorama, mesmo que sejam concretizadas as expectativas do mercado e a taxa Selic em 2024 seja reduzida para 9%, é uma redução pequena que será feita de forma paulatina, não há certezas sobre a sua realização e, ainda que seja concretizada, uma taxa Selic de 9% não estimula tanto o crescimento do crédito para o financiamento imobiliário, que possa vir a beneficiar de forma decisiva os resultados da Caixa Seguridade, principalmente em relação ao seguro habitacional. Então, considerando todas essas informações, ao que parece, as afirmações feitas na reportagem não estão encontrando ressonância na realidade, considerando o cenário macroeconômico e a taxa de juros que é esperada para o ano de 2024, que enseja uma restrição de crédito e ainda aquele crédito escasso que está disponível sendo praticado a taxas muito elevadas, o que afasta a maior parte dos interessados em relação ao financiamento habitacional.
E como vimos na reportagem, PL da Caixa Seguridade em 13 vezes lucro, enquanto o da BB Seguridade permanece no patamar de 8 vezes lucro. Esse PL da Caixa Seguridade está bem acima do praticado na média no setor de seguros. Isso pode representar uma alta expectativa que os investidores têm em relação aos resultados que podem ser entregues pela companhia, considerando o valor que é pago em relação à lucratividade que é apresentada até o momento. Isso pode ensejar um nível de cobrança muito acima dos pares no setor para a Caixa Seguridade e eventuais resultados nos próximos trimestres que não agradem integralmente os investidores podem desencadear uma redução nas cotações, considerando que a Caixa Seguridade já atingiu múltiplos bem elevados em relação à lucratividade reportada e considerando a informação que já passamos anteriormente de uma valorização nos últimos 12 meses superior a 92%, muito acima dos seus pares no setor. Agora partindo para uma comparação de rentabilidade entre as duas seguradoras, num período de 2 anos, nós podemos ver que desde o início desse recorte temporal, lá no início de 2022, até meados de outubro de 2023, a BB Seguridade entregava uma rentabilidade maior do que a Caixa Seguridade, considerando valorização das cotações e pagamento de proventos. No entanto, a partir de outubro de 2023, dada a grande valorização que o ativo, a Caixa Seguridade, teve nos últimos 12 meses, como já dito, superior a 92%, a Caixa Seguridade passou a entregar, então, considerando essa alta valorização nas cotações, uma rentabilidade maior do que a BB Seguridade. No entanto, se considerarmos um prazo mais alongado, e aí temos o efeito do longo prazo na rentabilidade, nós podemos ver que a BB Seguridade ainda se destaca quando ampliamos essa janela temporal. Veja que a rentabilidade da BB Seguridade é superior à da Caixa Seguridade, considerando a ampliação desse período em estudo. Óbvio que não fomos desonestos nessa avaliação, considerando que o IPO, como destacado aí para vocês, da Caixa Seguridade se deu em abril de 2021, não seria possível, por exemplo, colocar uma janela de análise de 5 anos, porque a Caixa Seguridade não teria rentabilidade para ser avaliada e colocada na conta de um período anterior a abril de 2021. Por isso, o máximo que nós conseguimos alcançar em relação a essa análise de rentabilidade para uma comparação justa entre os dois ativos foi do mês de abril de 2021 até o mês presente. Na comparação do histórico de dividendos em relação às companhias, vemos que na Caixa Seguridade, considerando a cotação atual, o dividend yield projetado para 2024 é de 7,8%, com um DPA, ou dividendo por ação, equivalente a R$ 1,21. Note que em 2023, esse dividendo por ação foi de aproximadamente R$ 1,00. E para 2024, há essa projeção de aproximadamente R$ 1,21, aumentando então o dividendo por ação pago aos acionistas da Caixa Seguridade de um exercício para o outro. Considerando os últimos 3 anos, há uma elevação contínua a cada exercício do dividendo pago por ação pela companhia. Quanto à BB Seguridade, em seu histórico de dividendos, na cotação atual, em 2024, na data de gravação desse vídeo, o dividend yield projetado é de 11,3% e o dividendo por ação projetado para 2024 é de R$ 3,69. Agora vamos a alguns destaques em relação aos anos de pagamento de dividendos. Note que o dividendo por ação em 2023 foi de aproximadamente R$ 3,45. Como projetado para 2024 é de aproximadamente R$ 3,69, também há apresentação, mesmo caso da Caixa Seguridade, de uma elevação ano após ano dos dividendos por ação pagos aos acionistas. Agora temos 2 destaques principais em relação à oscilação no pagamento de dividendos. Note que em 2018 houve um pagamento muito elevado de dividendos, sendo só superado pelo de 2023. Nesse ano de 2018, alguns ativos foram alienados pela BB Seguridade e os resultados ou recursos auferidos dessas vendas foram repassados integralmente aos acionistas através do pagamento de proventos. Então podemos dizer que em relação à Caixa Seguridade e à BB Seguridade, vários aspectos relacionados a dividendos estão preenchidos, principalmente em relação ao crescimento exercício após exercício, como podemos verificar aí nos últimos anos de pagamento das duas companhias, e também em relação à volatilidade, ou seja, um comportamento linear ou previsível em relação ao fluxo de pagamento de dividendos em cada exercício.
Chegamos então à projeção de lucro líquido e preço teto para 2024. Em relação à BB Seguridade, temos um lucro líquido projetado de 8 bilhões de reais, payout projetado de 90% e uma cotação atual de R$ 32,60. Então, se você espera um dividend yield de 6%, o preço teto é de R$ 60,50. 7% com R$ 52,00, 8% com R$ 45,40, 9% com R$ 40,50 e 10% com R$ 36,50. Em relação à margem de segurança, note que considerando a cotação atual de R$ 32,60, se você espera um dividend yield de 6 até 10%, ainda existem margem de segurança, transitando no valor de 46,12% em relação ao dividend yield de 6% até 10,68% se você espera um dividend yield de 10%. Já em relação à Caixa Seguridade, temos um lucro líquido projetado para 2024 de 4 bilhões de reais, um payout projetado de 90% e uma cotação na data de gravação desse vídeo de R$ 15,25. Então, se você espera um dividend yield de 6%, temos R$ 20,00 de preço teto, 7% com R$ 17,00, 8% com R$ 15,00, 9% com R$ 13,50 e 10% com R$ 12,00. Já em relação à margem de segurança, nessas cotações, temos ainda margem de segurança para dividend yields esperados de 6% e 7%. Se você deseja um dividend yield de 8% a 10%, essas margens já foram ultrapassadas, com valores variando entre 1,33% até 26,67%. Então eu espero sinceramente que com esse vídeo e essas informações que foram repassadas, você possa ter chegado à conclusão de qual seguradora é melhor para você investir o seu capital. Por hoje é isso, se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo.